Oi, tudo bem com você? Eu sou a Kimberly, do Life and Other Things, e o intuito desse vídeo é falar um pouquinho do tópico: por que esperar estar pronto para começar? Recentemente, eu tive alguns insights muito importantes na minha vida, conforme algumas situações aconteceram, que me levaram a pensar: por que sempre a gente espera estar pronto, espera tal data, espera qualquer coisa como condição para realizar o que a gente realmente deseja? Seja os nossos sonhos, seja atividades que a gente procrastina, pode ser mínimas coisas mesmo, sabe? Qualquer coisa. Por que a gente espera tá pronto, tá numa certa posição, tá em certo lugar, com uma certa pessoa, com certas pessoas, acompanhado, rodeado de certas situações para que isso finalmente aconteça? E eu sei que isso é estudado, né, cientificamente comprovado também, que é como se fosse uma forma de um mecanismo de defesa do cérebro de se proteger, de se autoproteger, de autotutela, né, do nosso corpo, da nossa vida, digamos assim, por meio do cérebro, para que a gente não se coloque em situações desconhecidas. Não se coloque em situações de desconforto, talvez. Mesmo que a gente nem saiba se vai ser desconfortável ou não. A gente não chega a tentar. Justamente pelo medo. Justamente pela a série de situações fictícias, ainda assim, que o nosso cérebro cria para que a gente nem sequer comece o que a gente pretende fazer. E é como se nos protegêssemos em uma zona de conforto, digamos assim, né? Um campo ali protegido pelo nosso cérebro, protegido pelo que é conhecido, para que a gente nem sequer dê o passo de tentar. E eu fiquei muito reflexiva, né? E eu pensando assim, mas por que que a gente faz isso? E é muito ruim. Todo mundo sabe que isso é muito ruim, eu espero, né? Mas é ruim porque a gente acaba se privando de tentar coisas novas, de tentar ser criativo por coisas que a gente mesmo cria. E a famosa ansiedade, né? Digamos assim. Que cria situações imaginárias de, sei lá, pessoas achando que a gente tá sendo, sei lá, brega por gravar vídeos pra internet, por falar com a câmera, por falar em público, por cumprimentar as pessoas, por chegar nas pessoas. A gente foi criando uma atmosfera muito perigosa, digamos assim, porque não somente nos privamos de tentar as coisas, como também privamos de outras pessoas tentarem coisas com a gente. Por exemplo, chegar e falar com a gente, tentar amizade, essas coisas. E essa privação, ela é tão contagiante que basicamente todo mundo vive nessa atmosfera. E são poucas pessoas que realmente conseguem vencer é, o medo de falar em público, mas é tudo. Você percebe que tudo é uma criação assim mental, sabe? Eu costumo dizer que tudo é mental. Tudo é mental. Eu acho que alguém já falou isso alguma vez, eu não lembro, algum filósofo, mas concordo com ele. Mas que tudo é mental. Todas as situações que a gente observa, mesmo que sejam situações em comum, as pessoas vão sentir de maneiras diferentes. Porque a percepção delas são diferentes umas das outras. Para diversas situações, são diversas percepções, mas são todas criadas por ser, né? Por um ser único. E aí, é muito louco pensar que se tudo é mental, a mesma forma que a gente pode criar uma situação a partir da mente, depois transformá-la em realidade aqui no mundo exterior, no mundo palpável, a gente também pode recriá-la, remodelar a nossa percepção sobre as coisas, sobre a vida, como encaramos os problemas, como encaramos as situações mesmo. Life and Other Things é o nome do canal. É a vida e outras coisas mais, sabe? Porque há muito do que é comum na vida, né? Que nós compartilhamos, que são situações mega parecidas. A gente tem necessidades iguais, né? Do ser humano e tal, mas também tem situações muito particulares, né? Então, a forma como a gente percebe as coisas, né? Daí a palavra de percepção, ela vai diferenciar. E através desse processo meu de reflexão nas últimas semanas, é que
muito a gente vai se protegendo de entrar em situações novas por medo, ou não é nem por medo, às vezes a pessoa nunca não chegou nem a pensar o que pode acontecer. Ela só trava e pensa, não consigo fazer, não sei como fazer, não sei por onde procurar. Só que a gente tem que entender que existem milhões de pessoas no mundo, bilhões de pessoas no mundo. Então, a lógica de que passaremos vergonha por tentar fazer alguma coisa, existem milhares de pessoas, milhões de pessoas que também estão pensando isso agora. Que também tá gravando um vídeo agora pro YouTube, que também tá refletindo um pouco sobre a vida. Então, eu acho que o fator de exclusividade que se diminui, porque a gente percebe que não somos únicos, ele é muito bom no sentido de que a gente pode sim se colocar em situações diferentes, colocar situações desconfortáveis que o nosso cérebro enxerga assim, mas que depois que a gente tenta e vê que é legal, a gente gosta e fala assim, caraca, por que eu não fiz isso antes? Percebe que tudo foi uma criação imaginária, foi tudo uma criação mental de que era muito complicado, era muito difícil, não era pra mim e tudo mais. E tudo isso que eu estou falando também já é uma autocrítica pra mim mesma, desse processo de reflexão que eu estava, de que eu decidi, cara, eu vou agir diferente em certas áreas da minha vida e também vou agir diferente, por exemplo, em relação à internet, em relação ao que eu realmente gostaria de fazer. Não é que eu gostaria, que eu estou fazendo. Que é, por exemplo, gravar vídeos pro YouTube e falar sobre life and other things. Coisas, vida e outras coisas, sabe? E compreender que se somos não tão exclusivos como a gente pensa, a gente tem sim possibilidade de fazer coisas diferentes. Coisas que a gente gosta. Então, esse processo de um pouco de negação do ser, né? Que tem um autor chamado Byung-Chul Han, que ele vai tratar no livro A Sociedade do Cansaço, que vai tratar um pouco sobre a negação da individualidade. Não a individualidade em si, mas a negação do ser em prol, por exemplo, do trabalho. Em prol, por exemplo, de permanecer bonitinho que nem um boneco numa certa posição social. Numa certa caixinha que criaram pra gente. Que disseram pra gente que era o certo de se fazer, sabe? Então, essas caixinhas, né, que são as caixinhas basicamente dos paradigmas, elas são passadas de pessoas para pessoas, em geração, que são chamadas de tradições familiares, ou não somente tradição, mas que são chamadas de crenças familiares, são todo o molde que você vem ao mundo e que você é inserido nele, em contexto de país, religião, família, língua, tudo, cultura. Então, meio que dita o que você acessa por meio do que outros já acessaram, entende? E eu acho que essa ideia de tá, eu nasci assim, eu vou ser assim pra sempre, ela não faz jus. Justamente porque tem muito mais a se viver do que a gente vê. Há muito mais pra se ver do que tá dentro do nosso campo de visão agora. Então, tudo isso nos faz refletir de que nós somos incapazes de fazer o que nós queremos, mas uma coisa que eu tenho observado é qualquer coisa que se for fazer a longo prazo ou a médio prazo, assim, né? Não é uma ação que você faz, sei lá, eu tenho que beber água, eu vou beber essa água agora. Tipo, eu tenho que beber água agora, bebi, acabou. Não, mas eu tenho que beber constantemente água pra nutrir meu corpo, né? Pra manter saudável, pra manter tudo funcionando. Então, o que vai ser preciso, então, em relação a essa garrafa de água aqui? Eu tenho que beber o tempo todo, né? Eu tenho que ser constante. Pum, a gente chegou numa palavra muito importante. Segura essa palavra aí. Constante. Por que ser constante é a chave de qualquer coisa? Porque da mesma forma que um castelo não se constrói da noite pro dia, os hábitos também não se constroem de um ponta de pensamento de segundos para outra ponta de pensamento de segundos. É constância, é a persistência. O que a maioria dos livros de autoajuda, por exemplo, tem em comum são essas palavras. Assim, vai ter milhares de vezes no livro falando sobre persistência, constância. E não estão mentindo, não estão mentindo. Às vezes a fórmula é muito mais simples do que a gente pensa. É constância.
Se eu quero ser youtuber, eu tenho que postar regularmente, constantemente, não uma vez ou outra, quando me der uma criatividade, assim. Mas talvez a chave seja alimentar a sua criatividade para que você possa constantemente gravar vídeos, gravar conteúdo. Não forçar, não fingir, não. Só ser você. Mas o fogo da criatividade está alimentado. Então você pode contribuir gravando vídeos, por exemplo. Então, sei lá, passar num concurso público, ser aprovada na universidade, né? Entrar no mestrado, na graduação. Tudo isso é feito de persistência. São ações repetidas cotidianamente, todos os dias, o tempo todo, sabe? Não pra você enfiar a cara e ficar lá 10 horas gravando vídeo e depois nunca mais gravar vídeo. Não, não vai valer de nada se você não fazer conforme constância. Ações repetidas cotidianamente. E eu acho, assim, que a mensagem clara desse vídeo seria, então, que a gente... Tudo que a gente quiser fazer é possível, se a gente ser constante. Se a gente se dispor de sair da zona de conforto e encarar situações desconhecidas. Não que são situações desconfortáveis, mas que são desconhecidas a ponto do seu cérebro falar: cara, isso deve ser desconfortável, mesmo eu não sabendo sobre. Mesmo eu nem vendo um relato de alguém que, sabe, deu certo, não deu certo. Não, você nem chegou a procurar, você nem chegou a entender. Então, para você alcançar aquilo que você deseja, você precisa se tornar ela. É o que Neville Goddard sempre falou, né? Eu acho que parte dessas reflexões vem dos livros que eu andei lendo de Neville Goddard, que fala justamente que pra gente conseguir alguma coisa, a gente tem que se tornar aquela coisa. Agir como você já tem, entende? Não que você vai alcançar, mas que você já é parte daquilo. É comum pra você. E esse comum, ele só vai se tornar comum quando você começar a ser disciplinado e constantemente agir em prol daquilo. Todos os dias, o tempo todo. Então, eu acho que é isso. Vídeos novos toda semana aqui no Life and Other Things pra gente tratar de diversos assuntos como mentalidade, prosperidade, abundância e lei da atração também, lei da Law of Assumption também, alguns sobre viagens. Mas é isso. Muito obrigada.